Olá, meus queridos. Hoje eu vou estar falando a respeito das principais brechas por onde o inimigo está entrando, por onde o inimigo está destruindo pessoas, destruindo famílias, destruindo casais. Então, hoje eu vou estar falando a respeito dessas brechas, então preste atenção. Assista o vídeo todo, porque assim, um conteúdo muito relevante, muito importante, isso que eu vou falar aqui hoje. E talvez você esteja aí dando essas brechas e ainda não percebeu, talvez você conheça alguém que está passando por isso. Então, assista o vídeo até o final e com certeza vai te ajudar bastante. Então, também já quero te convidar a curtir o vídeo, a se inscrever no canal, porque aqui sempre vai ter conteúdos voltados, né, para poder as pessoas abrir os olhos, voltados para poder ajudar as pessoas, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes elas não sabem aonde que está a raiz do problema, né. E nesse canal aqui, você vai descobrir, às vezes, coisas que você ainda não se atentou ainda, por que que isso está acontecendo com você, por que que isso está acontecendo na sua casa, por que que isso está acontecendo na sua família. Então, hoje é um vídeo, já que vai falar a respeito disso, de brechas, de ilegalidades. Então, a primeira brecha que eu quero estar falando aqui hoje que é uma brecha que, destrói muitas vidas, né, muitas pessoas. A primeira brecha é a brecha da pornografia. Então, assim, gente, é uma porta, assim, que a pessoa abre enorme para o mal agir na vida dela, para o mal agir na casa dela, para o mal agir na família dessa pessoa, né? Quando a pessoa ela entra ali por meio disso, da pornografia, quando ela começa a acessar essas coisas, ela não tem noção, sabe, da legalidade que ela tá abrindo. Assim, eu vou fazer aqui um comparativo para vocês. Imagina, né? Todos nós, assim, que a gente tem a nossa casa, né? O que que a gente faz? A gente protege a nossa casa, né? Você dorme, por exemplo, com porta aberta, com janela aberta, com portão aberto. Eu acredito que ninguém faça isso. Ninguém dorme com porta aberta, com portão aberto, sem fechar, né? Ninguém dorme assim com janela, a não ser que seja num lugar bem alto, para pessoa dormir com a janela aberta. Mas mesmo assim, a porta geralmente é trancada, o portão é trancado. Tem pessoas que até, né, que tem condição mora em condomínio fechado, né, paga segurança, por quê? Porque a pessoa ela quer se sentir segura, né, então ela quer, se blindar ali, ela quer fechar, deixar a casa dela protegida, né. E aí o que acontece? Só que às vezes a gente não tem essa mesma percepção, sabe, esse mesmo cuidado com a nossa vida mesmo, com a gente. E aí o que acontece? Igual, por exemplo, se você não vai comprar uma casa e deixar ela lá, imagina, né, você comprar uma casa, você não colocar porta, você não colocar janela, você não colocar portão e você deixar a sua casa lá. Você imagina o que que vai acontecer com ela? Se você fizer isso, se você comprar uma casa, você deixar ela lá, você não colocar porta, não colocar janela, não colocar portão, não colocar nada e deixar ela lá. Você imagina o que que vai acontecer? Quando você chegar, vai ter gente estranha ali, né? Às vezes vai ter gente até que vai querer se apossar daquela casa. Assim, não, não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada, eu entrei, agora é minha. É isso que acontece, né? Então, assim, às vezes a gente está fazendo isso com a nossa vida. Quando a gente, por exemplo, acessa essa questão da pornografia, a gente está abrindo uma brecha, né? A gente está abrindo uma porta ali, aonde o inimigo ele vai entrar e ele vai fazer uma bagunça enorme, né? Então, assim, isso na vida do jovem, isso na vida do casal, isso na vida na família. E por isso, gente, que tem tantas pessoas, né? Tantas coisas acontecendo, né? Tipo assim, tantas. Confusão com relação à sexualidade, essas coisas, tudo porque o princípio está aí, nessa questão da pornografia, vai abrindo brecha, e o inimigo ele sempre vai trazendo mais alguma coisa, ele entra, ele sempre vai trazendo mais alguma coisa, daqui a pouco a pessoa está toda perdida, ela não sabe o que que ela quer, ela não sabe quem ela é, ela não sabe do que ela gosta, é por conta disso, tá? A primeira brecha que faz essa confusão é a pornografia. Então, assim, igual, aí, primeira brecha, né? Pornografia. Então, essa brecha ela já vai dando várias legalidades e vai destruindo pessoas, né? Então, assim, e inclusive, gente, em uma das aparições de Nossa Senhora, ela fala que
um dos pecados que mais levam almas para o inferno é o pecado da sexualidade, os pecados contra a carne, os pecados da carne, na verdade, né? São os que mais levam almas para o inferno. Então, assim, isso é muito sério. Então, assim, aí depois outra brecha, outra legalidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A pessoa que é casada, e aí o que acontece? Às vezes o homem, às vezes a mulher, aí tem ali uma coleguinha de trabalho, um coleguinha de trabalho, e aí aquela coisa, né? Começa aqueles contatos ali, aquelas mensagens, bom dia, boa noite, e essas coisas, né? E no começo é uma coisa assim mais sutil, porque o inimigo ele é assim, ele é astuto, né? Depois, gente, aquilo vai criando o quê? Um vínculo, né? Então, assim, todo dia precisa ter aquele bom dia, né? Todo dia aquela brincadeirinha. Depois, aceita no Instagram, aceita no Facebook. Depois começa a questão de curtidinhas pra cá, curtidinhas pra lá. Aí um belo dia o homem briga com a mulher e aí tá lá aquela pessoa que ele conversa ali na mensagem, de vez em quando ali. E aí o que que ele faz? Ele vai querer desabafar com aquela pessoa e aquela pessoa às vezes fala assim: "Ah, por isso que é melhor ficar solteira, é melhor relacionamento sem compromisso". E aí que o cara vai pensar? Não, realmente, é isso mesmo, é isso que eu preciso, um relacionamento sem compromisso. "Ah, eu tô aqui, tô passando raiva, tô me estressando, que não sei o quê". O que que ele vai decidir? Largar a mulher, largar a família. Tudo por conta, às vezes, uma brechinha, tá? Às vezes por conta de um contato que pegou, aí começou uma conversinha, começou um bom dia, começou não sei o quê, e depois aquilo vai crescendo, aquilo vai tomando uma proporção. E aí a pessoa depois ela perde o controle daquilo. Aí depois quer separar da mulher, quer separar do marido, né? A mulher às vezes coleguinha também no trabalho, aí quer separar do marido. Tudo por conta de quê? Por conta de uma brechinha que deu uma brechinha, aí abriu uma legalidade para o inimigo agir ali. E, gente, parece assim que é simples, mas quantos casais, quantas famílias estão sendo destruídas por conta disso? Quantos? Vocês não têm noção. E o que acontece? Os homens casados, as mulheres casadas precisam entender uma coisa: homem casado, quem é sua amiga é a sua esposa. Mulher casada, quem é seu amigo é o seu marido. Não é coleguinha de trabalho. Então, assim, essas coisas, gente, precisa cortar. É um mal que precisa ser cortado pela raiz. Porque se não ser cortado pela raiz, vai trazer problema, né? Vai criar um vínculo, vai gerar interesse, vai gerar curiosidade. Então, assim, já não permita, sabe? Já corte o mal pela raiz. Mandou mensagem fora do ambiente de trabalho, já corta. Não, o que eu tiver que conversar, eu converso com você no trabalho. Não tem motivo para poder ficar com coleguismo fora do trabalho. Não tem motivo também para brincadeirinhas onde tem toque, né? Essas coisas. Não, corta o mal pela raiz. Porque se você não cortar, o inimigo vai aproveitar essa brecha e ele vai agir. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. E as pessoas, às vezes, não estão percebendo, tá dando brecha, o inimigo, ele tá entrando, ele tá destruindo vida, ele tá destruindo famílias. E aí, às vezes, o que que a gente faz? Às vezes a gente julga, né, a história quando a gente vê a história de Eva e de Adão, às vezes a gente julga a Eva, né, fala assim: "Ah, mas ela foi conversar com uma cobra", às vezes a gente fica assim, né: "Gente, ela conversou com uma cobra, como assim? E que não sei o quê, como que ela foi acreditar naquela cobra?". Mas às vezes a gente faz do mesmo jeito, às vezes a gente faz do mesmo jeito. Às vezes essa coleguinha aí que às vezes o cara tá conversando, né, é uma cobra que o diabo tá usando, a secretária de Satanás que ele envia para poder destruir você, para destruir sua família. Às vezes, esse coleguinha que a mulher casada está conversando é uma cobra que Satanás está usando para poder te destruir, para destruir sua família, né? E aí vai, através daquilo ali, vai te propor comer o fruto proibido, né? Por exemplo, para quem é casado, é proibido ter relacionamento extraconjugal. E aí a pessoa, às vezes o inimigo vai propor ali através daquela pessoa e a pessoa vai se interessar e vai criar, não tem nada a ver, não. Ninguém vai descobrir, minha mulher não vai descobrir, meu marido não vai descobrir, meu marido não vai perceber, mas, gente, descobre sim. E quantas tragédias que acontecem por conta disso, às vezes descobrem, na maioria das vezes descobre, e são muitas tragédias. Todos os dias a gente vê, gente, tragédia por conta disso, por conta de adultério. É homem que mata o outro homem,
É homem que mata a mulher, tudo por conta disso. Sem contar os filhos que ficam perdidos no meio dessa situação, às vezes o casal separa, as crianças sofrem, as crianças ficam cheias de traumas, crescem cheias de traumas, fica depressivo, tudo por conta disso. Então, gente, são coisas sérias, às vezes a pessoa não está enxergando, às vezes a gente não está enxergando. Nós precisamos acordar, fecha as brechas, para de deixar brecha aberta, para de dar legalidade para o inimigo agir. E às vezes, deixa eu falar aqui, e tem consequência, o pecado, todo pecado ele tem consequência. E deixa eu te falar, o que que acontece? O inimigo ele vem e apresenta tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso, né, para a pessoa cair, para a pessoa aceitar, para a pessoa se enganar e se iludir, mas ele não vai mostrar para a pessoa a consequência daquilo ali, porque vai ter consequência. Por exemplo, às vezes o cara ali que tá traindo a esposa, né, às vezes o cara tá se achando o garanhão, tá se achando o bam, bam, mas aí o que que o inimigo vai fazer na vida desse cara que tá traindo a esposa, às vezes que largou a família, o inimigo ele vai mexer nas finanças desse cara e na saúde, é a legalidade que a pessoa abre para o inimigo agir. O inimigo, aonde tem legalidade, ele vai agir e ele não tem dom, porque a palavra fala que ele vem para matar, roubar e destruir. Então, ele vai mexer nas finanças desse cara, vai deixar o cara na pindaíba e vai mexer na saúde, vai trazer um monte de doenças para esse cara, tá? E assim, vocês podem ver, a maioria das pessoas, vocês podem ver quando você vê questão assim de adultério, essas coisas, é isso que acontece. E a mulher, doenças também que traz, doenças até às vezes no útero, tudo por conta disso, por conta da legalidade. Às vezes, a mulher também é a secretária de Satanás, que às vezes gosta de homem casado, quer pegar homem casado, essas coisas. É isso, tá? Vai trazer problemas psicológicos para essa mulher e vai trazer problemas também na área reprodutora dela, né? Vai trazer problemas ali de útero, doenças ali no útero, tudo por conta disso, tá? Só que o inimigo ele nunca vai mostrar isso para a pessoa, né? Que isso é uma consequência daquilo que ela fez, porque abrir uma legalidade ele vai agir. Inclusive a palavra fala, né, gente? O salário do pecado é a morte, e a palavra fala que o caminho do pecado, o que que acontece? Ele é bem pavimentado. No começo, né, é um caminho bonito, mas a palavra fala assim que ele vai desembocar na mansão dos mortos, vai levar para a morte. O caminho parece bonito, mas o final desse caminho não vai ser, tá? A pessoa vai ficar destruída, o inimigo vai destruir, o inimigo destrói a vida da pessoa, que destrói famílias, tá? O inimigo destrói a vida de homens que larga a mulher, que traz sua mulher, ou mulher que traz seu marido também. Gente, porque ele não brinca. Então, assim, para de abrir legalidades, para de dar legalidade para o inimigo agir na sua vida. Se você, de repente, está nessa situação, se arrependa, peça perdão a Deus e saia dessa situação. Antes do inimigo destruir você, antes dele destruir a sua vida, porque se você não se arrepender, se você não voltar atrás, o inimigo ele vai destruir, ele vai até o final. Porque ele, quando ele entra numa brecha, ele entra para destruir a pessoa, tá? Então, assim, fecha as brechas, se você abriu brechas, fecha essas brechas, não deixa o inimigo ficar cirandando na sua vida mais, não deixa, porque, gente, Deus ele não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Então, a palavra de Deus ela é reta, as coisas de Deus elas são retas e elas são certas. E se a pessoa buscar caminhar pautado na palavra do Senhor, buscar caminhar em obediência, ela vai viver sim uma vida abençoada. Pode ter algum problema ou outro, vai ter, mas Deus vai estar com ela, Deus vai estar dando suporte a essa pessoa. Agora, não brinca, a gente não pode brincar com as coisas de Deus, né? Não pode achar que é a gente que tem o domínio da nossa vida, porque não é. Não somos nós que temos o domínio da nossa vida, né? A nossa vida, quem tem o domínio é Deus. E aí, às vezes, por causa das nossas escolhas, as escolhas que a gente faz errado, a gente vai ter consequência por conta dessas escolhas, não é? Às vezes a pessoa fala assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não, a palavra fala que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E outra coisa, às vezes a pessoa está casada, tem a família, fala bem assim, eu não amo mais, que não sei o quê. Gente, amor não é sentimento, amor é decisão.
Então, assim, a gente que decide todos os dias amar aquela pessoa, a gente honrar o juramento que a gente fez no altar, né? De amar aquela pessoa, um juramento que a gente fez no altar, em nome do. Para quem é casado, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente precisa honrar esse juramento. E amor não é sentimento, gente. Amor é decisão. Então, assim, é a gente que decide se a gente quer amar aquela pessoa, continuar amando aquela pessoa, né? Todos os dias decidindo, é essa pessoa que eu escolhi para mim, é essa pessoa que Deus também trouxe para minha vida, é essa pessoa que eu construí família e honrar também a família, porque, gente, quantas pessoas com problemas, quantas pessoas sofrendo por conta que, às vezes, aquela questão, né, de ser egoísta, eu vou ser feliz, e aí não se importa com os filhos, não se importa com a esposa, não se importa com o marido, e todo mundo sofre, né? Na verdade, quem mais sofre também são as crianças, que vai ficar cheio de trauma. Tudo que a gente vê, gente, no mundo, tudo que a gente vê no mundo de, sabe, de violência, de tragédias, que a gente vê aí, às vezes, aí, nesse mundo de pessoas desequilibradas, tudo é por conta de famílias desestruturadas. Tudo começa na família, é na família, entendeu? Então, assim, a gente precisa acordar, e você, pai, você, mãe, a gente precisa tomar a nossa responsabilidade de pai, de mãe, de marido, de esposa, e zelar pelas nossas famílias, cuidar dos nossos filhos, buscar, ensinar eles o caminho da verdade, ensinar ele o caminho do Senhor, buscar as coisas de Deus enquanto é tempo, e fechar as brechas, parar de deixar o inimigo agir na nossa vida, parar de deixar o inimigo cirandar dentro da nossa casa, na nossa família. Fecha as brechas. Não deixa o inimigo mais zombar de você, te humilhar através das brechas que às vezes você mesmo tá dando para ele agir na sua vida, tá bom? Então, Deus te abençoe. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, que você possa também refletir sobre tudo que foi falado aqui, que você possa ver de novo, para você estar vendo aonde está as brechas, fecha as brechas, porque é pela pequena brechinha, pequena fresta que você está dando, que o inimigo está entrando e que ele está agindo. E depois ainda está rindo da sua cara, né? E assim, quantas pessoas que se você está vendo esse vídeo, Deus está te dando uma oportunidade, mas quantas pessoas que não têm mais essa oportunidade, né? Quantas pessoas que perderam a vida, perderam a salvação, porque deram uma pequena brecha por causa de poucos momentos de prazer, poucos minutos, e de repente perderam a vida, perderam a salvação, de repente está lá no inferno hoje sofrendo. Infelizmente, porque não fechou brecha. Então, gente, vamos ter cuidado. Vamos fechar as brechas. Em nome de Jesus Cristo, né? Entregar nossa vida para Deus e deixar a vontade de Deus ser feita na nossa vida. Amém? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.